Salut! Eu sou Maria Rita do blog Quero Falar Francês e hoje nós vamos falar de um assunto muito pedido, os acentos. Na hora de escrever, os acentos da língua francesa. E antes de começar a nossa aula de hoje, aproveita para se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E aí você me ajuda a bater os 30 mil inscritos no canal. Bom, no francês, gente, a gente tem o acento grave, o acento agudo, o acento circunflexo e o trema. Não existe o til no francês. O primeiro que a gente vai ver é o acento agudo. Em francês, accent aigu. Accent aigu. Ele só é usado em cima da vogal E. E qual que é a função do acento agudo? Ele só vai indicar a pronúncia da vogal E. Então a gente tem que lembrar, olha, quando não tem um acento, a pronúncia do E é bem fechadinha, como no artigo definido le. Por exemplo, a palavra que, le, que, me. Então, bem fechadinho. Quando o E tem um acento agudo, a pronúncia é E. Como, por exemplo, o verbo écrire, éléphant. Ele também pode vir quando é a última letra, como, por exemplo, a palavra café. Café, que é uma palavra que confunde muito quando você lê, porque ela é igualzinha em português. Só que em português a gente vai abrir o E, né? A gente fala café, e em francês, café. Um outro exemplo, canapé, canapé. E um outro exemplo, bebê, bebê. Você vê que tem o mesmo som, então em cima dos dois E's você tem um acento agudo. Ele pode vir também no meio da palavra, como a palavra secrétaire, secrétaire. Então, o segundo E leva o acento agudo. E uma coisa que não acontece em português, a palavra ter dois acentos agudos seguidos. Então, vamos lá, vamos ver como que acontece isso. Por exemplo, o verbo criar. No infinitivo, em francês, ele é créer. Então, aí no primeiro E leva o acento, quando o verbo está no infinitivo, e quando você conjuga o verbo, como por exemplo, na primeira, segunda e terceira pessoa do singular, é je crée, tu crées, il crée. Daí, gente, quando nós vamos formar o passé composé, o passado desse verbo, ele vai ter dois acentos seguidos. Por exemplo, il a créé, il a créé. Ele tem dois acentos seguidos, porque indica que você tem que pronunciar os dois E's do verbo. Depois nós temos l'accent grave, o acento grave. Ele pode vir em cima da vogal E, em francês, E, A, U, ou em francês, U. Então, E, A, U. Então, quando ele está em cima da vogal E, ele também indica a pronúncia desse E, que é aberto. Esse é o nosso E. Então, por exemplo, na palavra père, mère, uma outra palavra, collège. Então, para vocês verem como o acento indica a pronúncia da palavra, então eu escolhi o verbo préférer, préférer, que é o verbo preferir em francês. Então, você tem o acento agudo no pré e no fé. Então, préférer, mesmo som. Aí, quando a gente vai conjugar o verbo, a primeira, a segunda, a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, elas são assim, ó. Je préfère, tu préfères, il préfère. E a terceira do plural, il préfère. Então, você tem um acento agudo no pré e o grave no fait, d'accord? Então, je préfère. No nous e no vous, nous préférons, vous préférez. Aí vocês têm duas vezes o acento agudo. Gente, quando a vogal E ela é seguida de duas consoantes idênticas, esse E não leva acento, mas a pronúncia é aberta. Como, por exemplo, a palavra elle, a palavra celle, o verbo je m'appelle. Então, vocês têm aí dois L seguidos do E, indica que você tem que abrir o E. A mesma coisa o verbo jeter, je jette, ok? Que ele é seguido de dois T's. Então, também como eu falei para vocês, nós temos o acento grave sobre a vogal A e a vogal U, que é o nosso U, né? Então, nós vamos ver quando que é usado o acento grave nessas duas vogais. Então, ele permite ver a diferença entre duas palavras que têm o mesmo som, mas significados diferentes. Essas palavras que têm o mesmo som, mas a grafia é diferente, elas são chamadas de homofone. Então, eu já fiz um vídeo sobre elas, eu vou deixar também o link aqui para vocês,
Quem quiser dar uma olhadinha lá, tá? Para ver quais são as palavras, não todas, eu fiz algumas, só para vocês terem uma ideia, porque tem muitas palavras com o mesmo som e às vezes só um acento indicando que elas têm significados diferentes. Então, um exemplo para vocês, nós temos lá article défini, o artigo definido, e o lá advérbio indicando o lugar. Um exemplo de article défini, la fille de Jean, la fille de Jean. E lá, advérbio indicando o lugar, eu posso falar regarde là, regarde là. Então, quando ele é advérbio, ele tem um acento. Depois nós temos o verbo avoir na terceira pessoa do singular, que é il a ou ela. E nós temos o a preposição. Quando esse a é preposição, ele ganha um acento. Um exemplo para vocês, il va à la boulangerie. Il va à la boulangerie. E um exemplo com o verbo avoir, il a une belle maison. Il a une belle maison. Depois nós temos acento grave sobre a vogal U, que é o nosso U. Depois nós temos o U como conjunção ou U como advérbio em português. Em francês ele é chamado de mot interrogatif ou pronom relatif. Como advérbio, um exemplo para vocês. Où nous allons, esse U tem um acento. Um exemplo de U como conjunção, au restaurant ou au cinéma. Au restaurant ou au cinéma. Então, no restaurante ou no cinema. Então, agora nós vamos ver o trema, em francês, tréma. Então, ele vai vir sobre as vogais E, I, U. Então, E, I, U. Ele vai indicar que você tem que pronunciar separadamente as duas vogais que estão na palavra. Então, vamos pegar, por exemplo, a palavra mais, em francês, que é o nosso mas. Se eu colocar um trema sobre a vogal I, eu vou ler separadamente mais, mais. Outro exemplo para vocês, Noël, Noël, canoë, canoë, laïque, laïque. Então, todos esses têm o trema e indica que você tem que separar a pronúncia das duas vogais. Agora, como que nós devemos fazer para soletrar uma palavra que tem um acento? Então, vamos ver, por exemplo, a palavra café, que em francês é café, café. Então, você vai falar C-A-F-E, accent aigu. E se for a palavra maïs, maïs, você vai falar M-A-I, trema, S. Então, no nosso vídeo de hoje, nós vimos accent grave, accent aigu e trema. Agora nós temos o acento circunflexo. Eu não vou falar nada nesse vídeo do acento circunflexo, porque eu já fiz um vídeo só falando dele. Então, vou deixar aqui o link para vocês. Se vocês quiserem assistir, é só ir lá e ver só sobre o acento circunflexo, ok? Se você gostou do nosso vídeo de hoje, curte e compartilhe. Não deixe de se inscrever também no nosso canal. Se você tiver mais alguma dúvida sobre acento, é só deixar aqui nos comentários. Ou se você tiver sugestão para algum outro vídeo, ok? Au revoir!